Pessoal, eu tomei a decisão de fazer hoje um vídeo com um tema muito polêmico e muito provavelmente você talvez vai ficar um pouco chateado comigo. Mas eu juro pra vocês que a minha intenção aqui nesse vídeo não é impor nada pra ninguém. Muito pelo contrário, eu vou tentar ser bem compreensivo com as pessoas, mas eu vou tentar ajudar você e vou explicar pra você por que talvez você deveria ser ajudado, tá? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu não assisto a WWE na transmissão em português, tá bom? Mas eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para que vocês deixem um like caso vocês gostem, tá? E acima de tudo, para que deixem aqui nos comentários a experiência de vocês ao assistir a WWE em inglês ou talvez em português, porque eu acho que é necessário que as pessoas falem a respeito disso. Eu quero compartilhar com vocês a minha história. Quando eu conheci a WWE pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, foi quando a WWE passava no SBT. E naquela época eu tinha uma outra noção de pro wrestling. Eu achava tudo muito bom, eu gostava da narração do Jarbas Duarte e do Michel Serdan, eu gostava de todas as brincadeiras que eles faziam, e acima de tudo eu precisava deles para traduzir o que os lutadores falavam para mim, porque eu não entendia absolutamente nada de inglês, assim como eu também tinha uma outra noção de como o Pro Wrestling funcionava. Só que, curiosamente, muitas pessoas que já assistiam WWE na época não gostavam muito. E eu nunca entendi por quê, porque eu me sentia muito à vontade. Bom, desde que a WWE parou de passar no SBT, eu tive que continuar acompanhando, obviamente, como grande parte das pessoas na época, em inglês, no idioma original, até que a WWE volta a ser transmitida no Brasil em 2011, no Road to WrestleMania 27, e desde então, até os dias de hoje, mesmo com a mudança de emissora, o comentarista Marco Alfaro, ao lado de Roberto Figueroa e, ocasionalmente, Lívio Reis, fazem as transmissões da WWE em português, tá? Isso é muito importante, eu sei que muita gente começou a assistir WWE através das transmissões deles, são profissionais extremamente dedicados, eu tenho certeza que eles gostam muito do que fazem, eles respeitam bastante, estudaram bastante, então eu não tenho nada contra eles especificamente. O meu assunto aqui é para você. E o que me incentivou a falar a respeito disso foi assistir ao último episódio do WWE em geral. Na verdade, o último podcast que o Zezo fez sobre o Night of Champions. Porque ele foi dar a opinião dele a respeito do combate do Brock Lesnar contra o Cody Rhodes, que foi aquele combate onde o Cody Rhodes está com uma parte do braço quebrado. Vocês devem saber muito bem, eu comentei sobre isso aqui no canal. E já peço desculpas se caso houver um barulho que possa incomodar, pessoal. Tem uma construção aqui na frente. Mas aí o Zez ele faz um comentário que ele achou muito forçado a maneira como o Cody Rhodes conseguiu bater no Brock Lesnar, porque o Cody Rhodes estava com o braço enfaixado, normal, e não tinha escondido nada no braço na hora que ele estava acertando a cabeça do Brock Lesnar. Eu concluí imediatamente que a razão pelo Zezo ter tido essa opinião é porque ele assistiu no áudio em português. Se você tiver assistido em inglês, o comentarista Michael Cole, junto com o Corey Graves, eles avisam desde o início que o Cody Rhodes ele estava conseguindo tirar aquela vantagem do Brock Lesnar porque a proteção do braço do Cody era feita de titânio. Então ele estava usando o seu ponto fraco como uma arma. Isso, pessoal, é apenas um dos exemplos do que você perde, da informação que você perde, se você assiste a WWE em português. Eu me lembro como se fosse ontem, em 2019, no Fastlane, quando teve o último combate do Shield televisivo contra o McIntyre, o Lashley e o Corbin. E os comentaristas americanos estavam falando a respeito da situação contratual do Ambrose, hoje em dia Jon Moxley. E muitas pessoas na época que assistiam em português não entenderam, não achavam que ninguém tinha citado absolutamente nada ainda, ficaram totalmente perdidos. Esse tipo de informação sempre fica de fora. Uma outra coisa, quando um lutador vai assistir a luta de um rival na mesa de comentaristas, você perde totalmente a interação. Totalmente. Outras coisas também, como por exemplo, o áudio da crowd. Eu já troquei o áudio da minha TV várias vezes e eu sei que a crowd, os gritos dos torcedores, eles ficam muito mais audíveis com o áudio original. Fora que também, aí agora é uma questão de opinião, tá? Eu não gosto muito da maneira que muitas vezes os comentaristas brasileiros tratam o pro wrestling. Às vezes está acontecendo uma luta violenta, e sempre com piadinha, sempre com deboche, sempre
tirando a seriedade de uma luta que deveria ser séria. Muitas vezes um lutador está levando uma chave de braço e algo assim, e vem piadas, risos, não falam sobre o foco que estão dando no braço do lutador que está apanhando. Entenderam? Então, isso são coisas que eu não gosto. Eu não gosto de como o brasileiro, no geral, não culpo só o Marco Alfaro, o Roberto Figueiredo, todas as pessoas que eu vi transmitindo Pro Wrestling no Brasil é assim. Então, eu não gosto da maneira como os comentaristas brasileiros tratam o Pro Wrestling nas suas narrações. E, obviamente, o mais importante, se perde muita informação e nem sempre, e eu acho que na maioria das vezes, a culpa nem é dos comentaristas brasileiros. Muitos comentaristas americanos, eles recebem informação a respeito de uma determinada coisa de última hora através do microfone, né? Eles usam aqueles fones. Então, muitas vezes, os fãs brasileiros que assistem através dessa narração ficam sem saber dessas informações, não por incompetência dos comentaristas brasileiros, mas sim porque foi algo decidido de última hora. Agora, eu preciso ser compreensivo com vocês, porque eu sei que existe um certo apego emocional. Como eu disse, muitas pessoas conheceram a WWE através dessa narração. E também tem a questão mais básica de todas, o inglês, o idioma americano ou o idioma do Reino Unido, né? Grande parte do mundo fala inglês e muita gente no Brasil não tem uma certa noção básica. A minha noção, ela é básica. Eu entendo grande parte das coisas que o pessoal fala. Sabe? Fiz um curso por um pouco tempo, mas a verdade é que é bem básico mesmo. Se me colocar, por exemplo, em New York e para me pedir informação sobre aonde fica o Times Square, eu fico totalmente perdido, entendeu? Então eu sei que tem pessoas que não têm essa noção do inglês. Tá? Eu, por exemplo, tinha muita sorte de, na época que eu não sabia muito, tinha pessoas que legendavam os shows no YouTube. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, eu entendo se você precisa assistir o show com a narração em português para poder entender aquilo que está sendo dito, tá bom? Por isso que eu tenho que ser compreensivo com grande parte das pessoas. Eu sei que não é fácil aprender inglês. Inglês não é assim, não é todo mundo que precisa. Mas eu sei que tem muita gente que tem o básico do inglês, que poderia assistir e perde informações cruciais. Não é sobre se você gosta ou não da informação. Por exemplo, você gosta da jogada da WWE de ter feito o braço do Cody Rhodes ter uma proteção de titânio? Você acha isso uma boa decisão? Você achou? Porque não é sobre isso, é sobre você ter o direito de saber dessa informação. Às vezes, você não gostou da luta antes de você saber dessa informação, você achou forçado, e mesmo eu estando te explicando que o braço do Cody Rhodes tinha uma proteção de titânio, você não precisa gostar só por causa disso. Às vezes você não gostou do design, da proteção do braço. Às vezes você acha que não faz sentido, mas você tem o direito de saber disso para opinar. E muitas vezes você não tem esse direito, você não tem essa informação. Então, essa é a principal razão, entre algumas que eu citei no vídeo, para que eu acho que se você tem condições, você deveria assistir a WWE no idioma original. E se você não tem um conhecimento básico do inglês, se você não costuma acompanhar coberturas para saber o que foi dito, então aí sim, obviamente, você continua assistindo em português até você ter uma condição melhor para poder assistir futuramente em inglês, porque eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco de inglês, pessoal, mesmo que você pegasse dicas na internet, né? Não sei como é que é a condição financeira de todo mundo, um cursinho é muito fora de mão, eu, por exemplo, não posso pagar um cursinho atualmente, né? Mas é um investimento muito bem-vindo, né, o inglês. Então você continua assistindo em português para que você possa entender o show, para que você possa se entreter. Mas se você tem um conhecimento básico de inglês, por mais que você goste e tenha um apego emocional à narração em português, você deveria sim assistir no idioma original para que você possa entender melhor até mesmo o funcionamento dos shows, como eu disse, os lutadores conversando na mesa de comentaristas, para que você possa entender melhor a reação da crowd e para você não perder informações cruciais que muitas vezes não são transmitidas no áudio em português. Digo antes e repito, na maioria das vezes nem sequer é culpa dos comentaristas brasileiros, que são, como eu disse, muito dedicados no trabalho que fazem, tá? Então eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido as minhas intenções nesse vídeo. As minhas intenções nesse vídeo foi simplesmente para fazer com que vocês pudessem ter um melhor aproveitamento dos shows. É claro que você pode discordar de mim, é claro que você pode continuar assistindo em português.
Não tô aqui para impor ninguém a fazer nada, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Mas eu sempre faço vídeo aqui para vocês, sempre gosto de interagir com vocês, sempre gostaria que vocês tivessem o melhor aproveitamento dos shows, então por isso que eu estou deixando essa dica. Não é nada mais, nada menos que uma dica para vocês, se possível, assistirem os shows no idioma original, tá? O importante é que todos nós sejamos felizes ao nos entretermos com o produto. Então, se aquilo que eu disse para você talvez não faça tanta diferença assim, se você faz tanta questão de assistir em português, né? A gente não sabe até quando vai ser transmitido em português, né? Às vezes as pessoas têm aquele sentimento, vou aproveitar enquanto tem. Então eu respeito isso, obviamente. Foi só uma dica, só tô querendo ajudar vocês, tá bom? Eu agradeço pela audiência, pessoal, eu agradeço mesmo por terem assistido. Como eu disse, deixem o like se tiverem gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam. Até a próxima e tchau!